Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês, na sua casa, no seu trabalho, neste momento em que passamos a rezar juntos a palavra do Senhor, a deixar que ela se torne um alimento e um sustento para a nossa vida. É o nosso palavra por palavra de hoje que ajuda a nossa caminhada espiritual rumo à Páscoa, o nosso crescimento na fé, a nossa certeza de que temos um Deus que é amor, misericórdia e perdão, um Deus que é Pai, um Deus amoroso, que nos dá a certeza da salvação, a esperança de uma vida em plenitude. Nosso palavra por palavra de hoje medita o Evangelho de João. É a continuidade do trecho de ontem, do capítulo 8, versículos 31 a 42. João 8, versículos 31 a 42. Hoje, o Senhor dirige duras palavras àqueles que haviam acreditado no seu jeito de viver, na sua maneira de conduzir a vida. Aos judeus e não a quaisquer, mas principalmente àqueles que abraçaram a fé. Jesus falou àqueles que acreditaram nele, diz o versículo 31. Sem dúvida, este diálogo de Jesus reflete o início daquelas dificuldades causadas pelos cristãos assim chamados judaizantes na primeira hora da igreja. Como descendiam de Abraão, segundo a carne, esses tais discípulos de Jesus consideravam-se acima não somente dos gentios, dos pagãos, que vinham de longe da fé, mas também acima de qualquer discípulo não judeu partícipe da mesma fé. Diziam eles: nós somos descendentes de Abraão. Nosso pai é Abraão, diz o versículo 39. Só temos um pai, Deus, diz o versículo 41. Apesar de serem discípulos de Jesus, temos a impressão de que Jesus nada representava para eles, nada acrescentava ao que já possuíam. Mas é aí mesmo que se encontra o grande erro de todos eles. Os verdadeiros filhos não são os descendentes segundo a carne, mas os herdeiros da promessa, isto é, aqueles que creem, conforme a carta aos Romanos 9, versículos 6 a 8. Sem a fé em Jesus, não é possível, meus irmãos, não é possível que alguém alcance a promessa de Abraão. Assim sendo, entre os discípulos, como diz Paulo aos Gálatas, não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, porque todos são irmãos pelo batismo. Da carta aos Gálatas, capítulo 3. Assim, se permanecerdes em minha palavra, diz Jesus, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Diante desse discurso, podemos dizer que Jesus reconhece que no mundo há muitas palavras que não nos levam ao verdadeiro caminho da vida, e sim à perdição. Por isso, aquele que é seu discípulo precisa discernir, em meio a tantas palavras, qual é a verdadeira palavra, a palavra do seu Senhor. Só assim não seremos escravos, mas sim filhos pela graça de Deus. Não nos deixemos seduzir pelo orgulho espiritual. Os judaizantes de outrora se consideravam superior aos outros cristãos. E não é nem necessário falar de outras pessoas. Pensemos em nós mesmos.
Quantas vezes alguns católicos se consideram melhores do que os outros católicos porque seguem este ou aquele movimento, porque observam esta ou aquela realidade, aquela espiritualidade, aquela disciplina, porque obedecem este ou aquele ato litúrgico? Uns porque são ricos, outros porque estudaram mais, uns porque ocupam cargos mais importantes, outros porque vêm de famílias nobres. Como diz Bento XVI, gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Deus guia a sua igreja, a apoia mesmo, sobretudo nos momentos difíceis. Eu tomei a reflexão do Padre Joãozinho, que diz assim, que a verdade é uma luz. Quando a acendemos, vencemos toda a mentira, toda a corrupção, toda a penumbra, toda a escuridão. O próprio Mestre Jesus disse de maneira definitiva, tão simples e tão clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos num tempo em que imperam muitas mentiras, num tempo de simulação, de notícia mais ou menos. A fake news é o novo nome do pai da mentira, o diabo, aquele que divide, que atrapalha, que gosta de enganar. Mas nós temos em nossas mãos, queridos irmãos, o caminho verdadeiro para a vida, que é Jesus Cristo. Essa verdade liberta. Por isso, nós imploramos: Senhor, concedei-nos nesta quaresma a graça da conversão e da reconciliação, por meio da oração, da penitência e da caridade. Dai-nos a graça de aprender convosco a ser livres para amar, acolhendo a vida como dom e compromisso, valorizando e defendendo a vida, especialmente onde ela se encontra mais fragilizada e sofrida. Essa é a bênção que o cardeal, nosso querido cardeal Sérgio, nos dá. E essa bênção nós invocamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, tenham um ótimo dia. Deus vos abençoe e vos guarde. Permaneçamos unidos, permaneçamos fortalecidos nesta fé e que tenhamos a coragem de viver como filhos a grande verdade que é Jesus Cristo. Deus te abençoe.